pensar, há de atualidade, há de aprovar, há de ação, há de aprender, há de acertar, há de atenção, de acolher, de avançar, há de atitude, de atuação, de adiantar, há de aprovado, de amanhã, de acrescentar, há de aridição. Colégio Aridiçá, de aprovação no vestibular. Boa noite, internauta! Estamos de volta com mais um programa Aridiçá no ar nessa sexta-feira, dia 2 de novembro, último programa antes do primeiro dia de Enem. Esperamos que você esteja bem, confiante, preparado e hoje eu tenho certeza que os professores vão dar ainda mais uma contribuição para você poder se sentir ainda mais leve. Temos aqui uma aula de Humanas e Linguagens, professor João Filho e professor Charles. Boa noite, professores. Boa noite, João. Boa noite, Catiane. Olha, é uma honra saber que estamos aqui fechando essa primeira maratona, viu? Bom, eu me sinto valorizado em ter essa oportunidade de fechar com os nossos vestibulandos nossa primeira fase de prova, essa primeira bateria de prova, e acreditar que vamos sim dar uma grande contribuição e tem maior interesse em acertar os assuntos, em discutir temas que a gente com certeza deve encontrar exatamente na prova e alegre por ter essa semana visto nos alunos a motivação, a alegria, a disposição, o interesse, bom, a frequência em sala de aula, né, as discussões em temas que a gente vê que eles estão realmente preparados, afiados para enfrentar esse nosso vestibular. E, bom, vai dar tudo certo, tem que dar certo. Tem que dar certo e nós estamos aqui, Charles, para contribuir para isso. Boa noite a todos vocês. E nesse nosso programa de sexta-feira, Charles, eu queria abraçar os nossos colegas de cátedra, os nossos colegas da cadeira de língua portuguesa, professor Bruno Maia, professor Dionísio, professor Flávio, professor Olavo Martins, um abraço especialíssimo, a professora Raquel Monteiro, professor Vicente Júnior, professora Viviane, na cadeira de Geografia, professor Eduardo Romão Fernandes, professor Yuri, e com esse abraço, nós estamos abraçando toda a equipe do Colégio Aridiçá, que está sempre junto do aluno, com esse compromisso de levar não só uma educação de excelência, mas nesse momento também uma palavra de tranquilidade, uma palavra de dizer que nós temos a consciência do dever cumprido e que você vai na sua prova domingo seguro de que tudo que você vai encontrar lá, você encontrou ao longo do ano nas aulas dessa equipe maravilhosa da qual eu sinto grande orgulho e grande prazer de fazer parte. Nós temos orgulho e a gente, João, nessa etapa final, a gente vê assim, a gente começa o ano com o aluno e eu que trabalho com o terceiro ano, às vezes a gente não conhece nem os alunos do primeiro e segundo ano. E termina o ano construindo grandes amizades. Grandes amizades. A gente vê que a gente cultivou a amizade, que a escola ela cumpriu o seu papel, que não é só formar um vestibulando, é formar realmente uma família dentro da escola e que laços de amizade, com certeza, foram construídos esses anos, serão eternos. Serão eternos. Sem dúvida. Maravilha, professores, e acredito que exatamente por isso a educação é tão fascinante. Né? Tão fascinante. A gente poder contribuir com você que está aí na sua construção, no seu objetivo, no seu sonho que está se tornando realidade. Espero que você se sinta acolhido e assim que a nossa torcida realmente chegue aí de forma muito agradável. Vamos então começar o programa de hoje. Pegue aí o seu encarte, página 7, página 8. Vamos começar com o professor João Filho, com a questão número 1, e depois a gente vai alternando com o professor Charles. Combinado? Então, professor João, questão número 1. Questão número 1, página 7, nós temos o texto da canção Borbulhas de Amor, de um dos maiores nomes da música cearense brasileira, que é Raimundo Fagner. Dá para cantar, para elogiar o nosso professor? Adoraria, Charles, adoraria, mas, mas a minha impostação vocal não é ainda propícia ao canto. Tá certo. Viu? Até porque hoje foi uma maratona de aula maravilhosa, então eu vou preferir recitá-lo. Tá certo. Viu? Mas aqui, calma e compassadamente, o texto nos diz o seguinte: tenho um coração dividido entre a esperança e a razão. Tenho um coração bem melhor que não tivera. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Canta, coração, que esta alma necessita de ilusão. Sonha, coração,
não te enchas de amargura. Uma noite para unir-nos até o fim, cara a cara, beijo a beijo, e viver para sempre dentro de ti. Interessante nós observarmos que aqui a palavra coração no texto, ela exerce um duplo papel, uma dupla função. Funciona metonimicamente como os sentimentos, ou seja, eu estou usando um elemento concreto, que é o elemento coração, para representar um elemento abstrato, que são os sentimentos nele simbolizados, e aí nós temos a presença da metonímia, né, que pode ser a parte pelo todo, o concreto pelo abstrato, o conteúdo pelo continente, o autor pela obra. Mas observe que esse coração também é personificado através de um vocativo, ou estilisticamente falando, um epístrofe, porque ele diz canta coração, né? Ele diz sonha coração, personificando esse coração. Temos aí também a figura da prosopopeia, que dá características humanas para seres inanimados. Então observe aí a personificação do coração, tratado como um vocativo, e a metonímia pela dimensão simbólica do que ele representa. Mas a pergunta não é sobre isso. Eu estou acrescentando essa informação para que você anote aí e identifique essas duas figuras de linguagem, tanto da personificação quanto da metonímia. Mas a pergunta é sobre polissemia. E o que é a polissemia? É a possibilidade de, num texto de natureza literária, poética ou artística, a palavra assumir vários significados. Poli, vários, sema, sentidos. Polissemia é uma característica da função conotativa, né, da linguagem conotativa, em que você tem exatamente a exploração da multiplicidade de leituras e de sentidos interpretativos para a mesma palavra no mesmo texto. A polissemia está presente nas estruturas textuais e conseguem mapear um caminho textual. É o que a gente chama de progressão textual. O texto ele vai avançando, ele vai construindo sentidos até o seu desfecho. Então, que caminhos, né, que progressão textual esse texto vai atingindo para a sua completude significativa, para a ideia do comunicador chegar até o receptor da mensagem. A polissemia está presente nas estruturas textuais, né, e consegue mapear um caminho, como acontece no texto do cearense Raimundo Fagner. Podemos afirmar que esse caminho, ele segue uma sequência, e aí você vai ter que identificar dentro do texto quais são os elementos que vão garantir essa sequência, que vão garantir essa progressão. E eu começo com o verbo ter no primeiro verso. Tenho um coração. Ao dizer tenho um coração, o que é que nós temos? Uma frase de teor afirmativo, uma enunciação positiva. Tenho um coração. Isso é, portanto, uma constatação. Ele está constatando que tem coração e, simbolicamente, nesse coração estão guardados os seus sentimentos. Observe que, na sequência, ele diz que esse mesmo coração que ele constatou ter, ele está dividido entre a esperança e a razão. Né? Ao dizer que esse coração está dividido entre a esperança e a razão, nós criamos aí uma oposição, um antagonismo, expresso por uma figura de linguagem que pode ser a antítese, que pode ser o paradoxo. Seria uma antítese se eu tivesse uma oposição de elementos distintos. A esperança está aqui, a razão está ali. Mas observe que esperança e razão estão no mesmo coração. Quando os elementos opostos estão no mesmo referente, nós temos a figura do paradoxo. Quando os elementos da oposição estão em referentes distintos, nós temos a antítese. Se eu digo, Charles, você representa o bem, eu represento o mal, antítese. Mas se eu digo que na minha alma há o bem e o mal, paradoxo. Os opostos no mesmo elemento, paradoxo. Os opostos em elementos distintos, antítese. Cuidado, porque isso é danado para derrubar aluno bom. Não perceber a oposição no mesmo referente ou em referentes distintos. Como é o coração que está dividido entre a esperança e a razão, esse antagonismo que faz o texto progredir está expresso através de uma figura de linguagem chamada de paradoxo. E depois ele começa a situar esse coração no campo de elementos subjetivos, de elementos líricos, de elementos abstratos. Observe que esse coração que ele pede, o interlocutor pede que cante, ele está necessitando de ilusão, ele está necessitando de sonho, porque eu não quero que ele se encha de amargura. Ao usar a ideia de alma, de ilusão e de sonho, eu estou no campo do
etéreo. E o que é o etéreo? É o éter, é o volátil, é o que se dissipa, é o que é abstrato, é o que é impalpável. Portanto, já fica clara a ideia de progressão do texto a partir de 3 elementos. Ele faz uma constatação, ele joga um antagonismo e ele mergulha numa sucessão de elementos abstratos para demarcar o estado lírico do eu que fala no texto. Para dizer que o coração desse eu lírico é uma alma que necessita de ilusão, que sonha, que não quer que se encha de amargura, para que lá no fim nós possamos nos unir cara a cara, beijo a beijo e viver felizes para sempre, que é o desfecho da ideia. A ideia da busca romântica e sentimental da felicidade como fim último para a existência. Então ele segue o caminho da constatação no verbo ter, do antagonismo na esperança e na razão e da abstração na alma, que necessita de ilusão e de sonho, para chegar ao final, eu poderia acrescentar aí como desfecho, a concretude da realização amorosa. Portanto, Catiane é uma questão bacana, interessante, simples e que pode te revelar o que é que está por trás, né? A progressão textual é você levantar o capô e ver ali o motor do texto funcionando, as engrenagens textuais se conectando, já que a palavra texto vem do latim textum e textum quer dizer o quê? Costura. Como as ideias vão sendo costuradas, isso é a progressão textual. Constatação, antagonismo, abstração, Catiane, letra A para a questão de número 1. Perfeitamente, professor João. Então, anote aí, primeira questão resolvida, letra A. Vamos então agora para a questão 5 com o professor Charles. Professor bom, viu? João, você é demais, João. Você é lindo, querido. Obrigado. Vamos agora para uma questão bem interessante. Se você pode ficar mutado na minha questão também. Pode comentar ela todinha, que eu sei que você domina esse assunto. Você sabe dizer aqui tudo. Ó, esta terrível realidade do sertão, tendo como pano de fundo o problema da terra, a questão agrária, constanciado no absoluto domínio dos latifúndios sobre a grande massa camponesa. Secundava esta sua desgraça a seca inclemente e devastadora do Nordeste. Seus 2 maiores inimigos. Com a diferença, a seca é periódica, passa. A ação dos proprietários é permanente, eterna, não acaba nunca. Por isso, famílias inteiras e retirantes, náufragos da penúria e da seca, ganhavam as veredas e seguiam para Canudos, na busca da terra da liberdade, libertação, a Canaã de Moisés, a cidade utópica de Thomas More, igualitária, justa, farta, pacífica e feliz. Vinham alegres, de tudo, Canudos em nome de mágico, em um nome mágico. O paraíso de que nos narrava a Bíblia, descido agora do céu, plantado aqui na terra, a nossa exposição dos sertanejos. É o Antônio Conselheiro, é a guerra de Canudos. Antônio Vicente Mendes Maciel. É um tema maravilhoso em prova, porque uma das habilidades lá fala dos movimentos sociais. E, olhe, seguir o Antônio Conselheiro, seguir o Padre Cício, seguir o Frei Damião, o Beato Zé Lourenço, na memória, no mundo Gandhi, grandes seguidores estão presentes na formação da cultura, do pensamento, do social da humanidade. E não é diferente com o Antônio Conselheiro. E nós pensamos em que contexto isso aqui aparece dentro da historiografia, né? Isso é exatamente o final do século XIX, diante de uma grande seca, a seca de 1877, o nordestino sofre os efeitos da combinação da seca com a cerca, né? Da questão climática, do regime de chuvas escassas e irregulares, com a questão fundiária, do latifúndio, da concentração de terras. Isso aí vai passar por Graciliano Ramos, por Vida Seca, a literatura nossa. Bom, a obra da Raquel de Queiroz. José Américo de Almeida com A Bagaceira, Raquel com 15, Graciliano com Vidas Secas, Euclides com Os Sertões. A Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Essa literatura, ela é muito boa para se elaborar questões. Sem dúvida. E ela mostra com clareza os problemas sociais do Nordeste. Olha, tu sabe que esse contexto aí da grande seca, ela vai estar combinada a outros elementos da economia, do geopolítica até mundial. Não esquece que nós estamos no final do século XIX, da Guerra da Secessão, da Guerra Civil Americana, em que Estados Unidos precisa importar culturas como o algodão e no Nordeste a mão de obra fugindo das fazendas, fugindo do latifúndio, fugindo da exploração e seguindo aquele que dizia que haveria uma terra prometida, uma nova Canaã de Moisés, que é exatamente Antônio
conselheiro. Então, aí o latifúndio está perdendo mão de obra. E a Estrada da Nova República, o Brasil perde aí saldo nas exportações, peso nas exportações. A mão de obra sai das fazendas. Então, isso é uma queda de produção. Então, de repente, as ideias do conselheiro, ele está em choque, está em conflito com a questão fundiária, está em conflito com a igreja, que perde seus fiéis, está em conflito com o governo central, que vê surgir movimentos, pode ser até um pouco pensamento anarco, e esses pensamentos são conflituosos para com Antônio Conselheiro. Então, ele está entrando em conflito com a igreja, entrando em conflito com a questão fundiária, o latifúndio, está entrando em conflito com a Nova República. Bom, aí vem questões peculiares a Canudos, que é o não pagamento de tributos, não pagamento de impostos, como se fosse um Estado paralelo. E é nesse contexto que vão se enviar as expedições para derrotar exatamente Antônio Conselheiro, onde duas delas são realmente derrotadas, e vem a terceira expedição. E nessa terceira expedição entra o contexto aí do Euclides da Cunha, que é enviado para... Primeira expedição, Tenente Pires Ferreira, 112 soldados, não chegaram nem perto do Arraial. Segunda expedição, Major Febrando de Brito, 460 soldados, usando tática de guerrilha, os canudenses se escondem aqui, aparecem ali e botaram a segunda expedição para correr. Mandaram o Coronel Moreira César, premiado na Guerra do Paraguai, né, com a matadeira, um canhão Krupp comprado da Alemanha, 2.300 soldados, um combate corpo a corpo dentro do Arraial de Canudos, massacrou o Arraial. O Arraial, na quarta expedição, já estava vencido, Charles. Mas a quarta expedição foi um massacre, foi um genocídio. Né? Aí vem o extermínio de Canudos. Aí é um extermínio de Canudos, né? Sem dúvida. De um valor humanitário. Quem ia para Canudos ia fugindo da miséria social, ia fugindo não só da seca, ia fugindo da falta de oportunidade. E aí, claro, aí entra o Euclides da Cunha, enviado por ter prestado serviço militar, né, serviço estratégico, enviado para entender. É da Escola Real de Armas e Fortificações, que hoje se chama IME, Instituto Militar de Engenharia. Ele era alferes do IME, estava na reserva e foi para lá como correspondente de guerra do Jornal Estado de São Paulo e para fazer exatamente um estudo geomorfológico da região do combate, para que os militares pudessem utilizar as mesmas táticas usadas pelos canudenses, a tática de guerrilha. Eles se escondiam ali atrás das favelas, né? E 10 soldados pareciam 20. Ataque, esconde, desloca, ataque, esconde, desloca. A expressão favela do João colocou aqui é muito rica, né? Para mostrar exatamente que quando esses soldados chegaram à cidade do Rio de Janeiro, que reivindicavam bonificação por ter destruído exatamente Canudos. E é quando se vai dar a eles o quê? Moradia singela, que mais parecia os acampamentos da Guerra de Canudos, onde a planta dominante, não, mas quando a planta endêmica do bioma da Caatinga é exatamente a favela. E aí está nesse contexto que surge a expressão favela. Num outro contexto muito interessante, que é da revolta da vacina, onde se tira a população que está nas áreas alagadas em nome da questão higiênica, em nome do combate à cólera, do combate à leptospirose, tira a população das áreas mais baixas para um projeto de reurbanização ou de recuperação de áreas bastante degradadas nos cortiços do Rio de Janeiro, para ganhar aí um novo valor e um grande valor imobiliário nas áreas baixas. Expulsa a população em direção aos morros. Isso é a revolta da vacina. É nesse contexto aí que está exatamente o massacre em 1896, 97, que é o massacre de Canudos, e depois relatado na obra Os Sertões, do Euclides da Cunha. Olha, João, a gente lê a parte da terra do Euclides da Cunha. Que geógrafo! Que geógrafo! Olha, ele descreve o bioma da Caatinga com características muito específicas. E com a literatura, uma literatura ambiental, uma literatura rigor científico. Ele fala da questão do xeromorfismo, da folha espinhenta, do solo delgado, da água salobra, certo? Do clima realmente com seus intempéries naturais. Bom, ele faz a propriedade da topografia deprimida do sertão. Bom, ele mostra com clareza os aspectos fisiográficos, os aspectos humanos do homem que luta sobreviver à questão da seca, a questão dos rigores da natureza e a questão social, a pobreza, o latifúndio, a exploração dessa mão de obra. É nesse contexto que está exatamente a Guerra de Canudos,
a obra Os Sertões, do Euclides da Cunha. Com base na análise do texto e desse nosso comentário que não foi pequeno, e o João enriqueceu pra caramba, ele diz, identifique o seu tema central. O tema central, a gente pode ir direto ao tema que é o item B, a seca e os grandes proprietários rurais, os dois maiores inimigos sertanejos, responsáveis por diretos pela formação do Arraiá de Canudos, a vila de Belo Monte, lá no norte da Bahia. Os outros itens dá para visualizar claramente que estão errôneos. O item A ele diz: o processo de migração em direção a Arraiá de Canudos teve como causa exclusiva a falta de alimentos. Não, a combinação da seca e a questão social. Item C: a exploração da mão de obra sertaneja no Nordeste pode ser apontada como a única causa da formação arraial de Canudos. Não é a questão só da exploração da mão de obra, tem a questão climática. Os sertanejos que se dirigiam a Canudos o faziam com a única intenção de salvar suas almas. Aí a questão mística, religiosa, não era isso, é a questão social. A aura divina que envolvia Canudos pode ser explicado pelo fato de seu líder, Antônio Conselheiro, ter sido padre antes de organizar o arraial. Não é o tema central. O tema central, item B de bola, a combinação da seca com a questão fundiária, os dois maiores inimigos do sertanejo. Questão 5, gabarito, item B de bola. Obrigada, professor Charles. Excelente, muito obrigada. Vamos agora lembrar para você mais uma vez, não custa nada, do horário da nossa prova de domingo. A gente sabe que vai iniciar o horário de verão, então fique atento. 13 horas é o horário de fechamento dos portões, horário de Brasília. Aqui no Ceará, né, para os nossos alunos, frisando especialmente a quem vai fazer prova aqui, o horário de início da prova será às 12h30. Os portões abrem 11, fecham 12 e a prova começa 30 minutos depois. Então, abertura dos portões, horário local 11 horas, fechamento meio-dia. Combinado? Entendeu? A gente tem que ser, nisso aí, grosseiro com esses meninos. Você não pode ter passado o ano todo um esforço danado e perder a prova porque o ônibus não chegou, a Topic não chegou. É um dia em que a cidade, naquele momento, já tem os problemas de mobilidade. E naquele dia, o problema de mobilidade é maior. Então, você sai de casa com antecedência, diríamos até mais de 1 hora de antecedência para o local de prova. Bom, imprevisto. Né, e olhe, e sair com uma condição de chegar lá e ficar mais tranquilo, de saber que se der algum impasse numa documentação, pode alguém telefonar e um serviço de mototáxi, de Uber e deixar. Então, antecedência esse horário vai dar você tranquilidade no horário da prova. Perfeito. E se ainda não foi visitar o local de prova, até amanhã, sábado, pode ir lá verificar como já facilita também aí a descoberta do trajeto, né, e a organização. Olha, como momento. Pai, quantas vezes eu não fiz isso? De ir de manhãzinha cedo, bom, para olhar o local, e estudar qual é o melhor caminho para deixar o menino, para que pudesse fugir de um possível congestionamento, uma batida de carro, e que acontece, um ônibus que fechou um carro, isso acontece. Perfeito. E tem que ter uma opção para chegar lá na hora certa, porque, pessoal, é o seu esforço que aí você não pode correr nenhum risco. Em risco, exatamente. Então fica aí a nossa dica. Muito obrigada, professor Charles, por estar reforçando. Professor João Filho, então, questão 2. Questão 2. Vamos direto ao texto. É sempre bom lembrar que no discurso improvisado estamos todos arriscados a cometer imprecisões. Uma dessas imprecisões, frequentemente presentes na fala das pessoas, é denominada de pleonasmo vicioso, ou redundância, ou tautologia, ou repetição desnecessária de palavras ou expressões. Trata-se de uma repetição inútil de algum termo ou de uma ideia na frase. Nesse caso, não é figura de linguagem, e sim um vício de linguagem. É interessante nós observarmos aqui, galera, que o pleonasmo, ele tanto pode ser uma figura de linguagem, como pode ser um vício de linguagem. Quando é que ele é uma figura de linguagem? Quando você tem uma repetição necessária, por um motivo sintático, por um motivo enfático, entende? Por uma questão... Veja bem, vou lhe dar aqui um exemplo. Você diz assim, Charles, comer, verbo transitivo direto. Quem come, come algo. Comi comida. Você vai dizer, pô, comi comida é um pleonasmo vicioso.
Sem dúvida, porque você não come algo que não seja tecnicamente comida. Mas se você especificar que tipo de comida você comeu, esse pleonasmo se torna necessário. Comi comida caseira, comi comida baiana. Observe que diante da necessidade de especificar que tipo de comida você comeu, você vai repetir no radical do verbo e no radical do objeto a mesma ideia. Entende? Comer comida não pode, mas comer comida caseira pode. Dançar uma dança. Ninguém dança algo que não seja uma dança. Mas dancei uma dança folclórica, dancei uma dança típica. Dormi o sono, vou ali dormir o soninho, pleonasmo. Mas dormi o sono dos deuses, dormi o sono dos justos. Diante da necessidade de explicar que tipo de sono você dormiu, que tipo de comida você comeu, que tipo de dança você dançou, esse pleonasmo se justifica. É uma repetição, no caso aí, necessária. Na literatura, a gente encontra muito o objeto direto pleonástico, que é uma ênfase. Se eu digo assim, a caneta deixei-a sobre a bancada do estúdio. Observe que esse deixei-a, esse a é o quê? É a caneta. Mas para enfatizar o objeto, eu trouxe para o primeiro plano, porque tecnicamente a gente põe primeiro o verbo, depois o complemento. Mas eu não quero enfatizar o verbo, eu quero enfatizar o complemento. Então eu ponto a caneta, vírgula, deixei-a sobre o braço da carteira. Isso é um pleonasmo, mas um pleonasmo justificado por uma questão de ênfase no objeto caneta que você quer reiterar. Agora, o que é que não pode? É o objeto direto desnecessário. É o pleonasmo vicioso. É quando você diz, vou fazer aqui um breve resumo. Qual é o resumo que não é breve? Vou contar isso nos mínimos detalhes. Quais são os detalhes que não são mínimos? Chegou aqui um novo lançamento. Qual é o lançamento que não é novo? Entende? A gente tem que se policiar com essas sutilezas que tornam a linguagem pleonástica, redundante. Aí você está no campo do vício. E o vício deve ser evitado, sobretudo, dentro de um texto em norma padrão culta, que é o que você vai fazer, por exemplo, na sua redação. Observe que aqui nós temos algumas frases com alguns problemas de elaboração, e num desses problemas de elaboração acontece o pleonasmo vicioso. Vamos dar uma olhada. Nem que eu tivesse 2 pulmões eu alcançava essa bola. Esse foi o jogador Braddock, um ex-amigo de Romário, reclamando de um passe longo. Observe que aqui eu tenho 2 problemas, né? O primeiro deles é uma incongruência de raciocínio, porque todos nós temos 2 pulmões. E a segunda incongruência é o alcançava. A gente tem mania de usar o pretérito perfeito indicativo quando deveria usar o futuro do pretérito. Charles, se eu tivesse dinheiro, eu comprava para você um presente. Mas comprava é uma ação que eu já comecei. Como é que eu já comecei a executar uma ação se eu não tinha dinheiro? Então, se eu tivesse dinheiro, eu compraria, futuro do pretérito, uma ação planejada para acontecer no futuro, mas que uma condição do passado impediu que ocorresse. Se eu tivesse, mas eu não tenho, então se eu pudesse eu compraria, se eu pudesse eu iria. Na linguagem corrente, o que a gente diz? Se eu pudesse eu comprava, se eu pudesse eu ia. Mas como é que você começou a comprar, como é que você começou a ir se você não tinha condição para isso? Então, em vez de usar o pretérito imperfeito, nós devemos usar o futuro do pretérito. Atenção que isso é uma questão recorrente na linguagem oral, na linguagem coloquial, mas que não pode de jeito nenhum passar para o texto escrito, porque vai constituir isso num erro de elaboração do tempo verbal e que pode prejudicar o teu texto. Então, letra A, pula, que está fora da questão. No México, que é bom, lá a gente recebe semanalmente de 15 em 15 dias. Bom, como é que a gente recebe semanalmente de 15 em 15 dias? De novo, uma incongruência de raciocínio. Aqui não é elaboração do texto, aqui é elaboração do pensamento. O texto é só um reflexo de um pensamento equivocado, porque se é semanal, não pode ser de 15 em 15 dias. Quando o jogo está a 1000, ou seja, acelerado, aqui eu tenho uma figura da hipérbole, né? A figura da hipérbole, minha naftalina sobe, aí de novo um problema de incongruência de raciocínio que a naftalina a gente usa para não criar mofo ou bolor na nossa roupa na gaveta. Aqui ele queria se referir naturalmente à adrenalina. De novo a questão da incongruência do raciocínio. Na letra E, aqui nós temos um problema de grafia, de pronúncia e de concordância. Temos que subir 7 degraus. O primeiro já subimos. Né? Uma coisa parecida com esse degraus aqui que me incomoda muito é o tal do trago, né? Eu tinha trago em vez de eu tinha trazido. Esse trago me dá uma dor no juízo do tamanho do mundo. Dói quase tanto quanto dizer degraus em vez de degraus. Então eu tinha trazido, eu havia subido 7 degraus. Mas aqui o nosso ilustre narrador esportivo Galvão Bueno diz assim, o juiz deveria adiar a partida para depois. Charles, a gente adia alguma coisa que não seja para depois? Você vai adiar para antes?
Então esse pra depois aqui vai constituir o pleonasmo vicioso, que é a redundância empobrecedora, desnecessária e que deve ser evitada. Portanto, Catiane, para a questão de número 2, pleonasmo vicioso, adiar para depois, letra D de dado. Lembra da música do Raul, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Olha o verbo haver indicando o tempo decorrido. Então não precisa desse para trás. Eu nasci há 10 mil anos. Não precisa dizer atrás, porque o verbo haver, no sentido de tempo decorrido, obviamente é o tempo que passou. Eu nasci há 10 mil anos e não eu nasci há 10 mil anos atrás. Catiane, para a questão de número 2, letra D de dedicação, que é o que eu vejo nas aulas desse meu querido rapaz aqui, professor Charles Way. Temos que aprender muito, Catiane, viu? Excelente, muito. Né, professor? Essa língua é maravilhosa. Então, professor Charles, vamos para a questão 6. Questão 6, a gente pode, se der tempo aí, já que a prova é daqui a pouco mais de 24 horas, mas se der tempo, você dê uma olhadazinha no Fórum Mundial da Água. Esse tema vai aparecer. Olha, o ano passado, algumas questões de prova valorizaram o tema clima. Foi exatamente o pronunciamento do Trump e discutir a veracidade do aquecimento global e dizer que os Estados Unidos iria sair do acordo, não ia cumprir as promessas do Acordo de Paris. Isso influenciou tanto os vestibulares do ano passado que tinha muitas questões sobre o clima. Então, se a gente tem essa capacidade de ver isso longe, isso vai acontecer. Então, as provas desse ano, a questão saneamento básico, a questão de acesso à água, a questão da crise hídrica em que o mundo está passando, deve ser explorado, mas com muita frequência. Mas com muito, você viu agora na campanha presidencial, as primeiras entrevistas aos presidenciáveis eram em cima exatamente de quem? Do tema saneamento básico. Qual é a sua proposta para saneamento básico? É que saneamento básico não é só a questão de acesso à água potável, é a questão de esgoto, é a questão de coliformes fecais, é a questão de conviver com chorume, de conviver com os resíduos da indústria, com os resíduos domésticos, com os resíduos hospitalares. Bom, não é só isso, rapaz, ainda é mais que isso. É conviver com o esgoto poluído, os insetos se proliferando, e com esses insetos, dengue, cólera, zika, chikungunya, febre amarela, malária, esse problema de saúde pública é exatamente a questão de não termos acesso à água. Então, a questão da água potável. O mundo tem mais de 1,9 bilhões de pessoas, 1,9 bilhões de pessoas que não têm exatamente acesso à água potável. Bom, dentro do Brasil, o acesso à água é duvidoso que sejam alguns fatos verdadeiros. O Brasil só tem 16% da população, 16% da população, só não, 16% da população não tem acesso à água potável. E acesso à água é coisa. Depois, ter acesso a esgoto é outra. Porque ter acesso à água, mas não tem acesso a esgoto. Essa água ele consome e essa água é exatamente jogada a céu aberto, contaminando as galerias pluviais. A gente vê isso na cidade de Fortaleza. Essas galerias, esses canais são de água de chuva e tem água corrente nelas o dia todo. Isso é quem? Isso é esgoto. Isso é dejeto industrial, dejeto hospitalar, dejeto fecal, contaminando o nosso oceano, os nossos manguezais no litoral de Fortaleza. A questão é sobre isso. Esgotos domésticos e efluentes industriais são considerados os principais contaminantes das águas superficiais, especialmente em áreas urbanas. Esse processo incide efetivamente sobre a qualidade de vida dos seres humanos que habitam esse ambiente. Uma solução adequada e plausível para esse problema, que afeta a sustentabilidade urbana, é você guardar, dar um destino a esses esgotos, para que lá a água seja tratada e seja água de reuso. É você, portanto, canalizar essa água, canalizar esses esgotos para chegar às estações de tratamento. E aí sim, essa água tratada, ela vai ser jogada de volta à natureza em condição de não trazer eutrofização às lagoas, aos rios, e não trazer condição de impactar o manancial na sua essência, nos seus aquíferos, no seu lençol freático. E a gente tem acesso ao consumo de água potável. Então ele diz isso. Uma solução adequada e plausível para esse problema, que afeta a sustentabilidade,
reduzir o consumo, reutilizar, reciclar, essas expressões têm que estar presentes. Os 3 R's que a gente fala tanto. Às vezes, eu tenho medo do aluno, às vezes, num texto, João, ele querer usar palavras bonitas, vão falar de resiliência, não saber se expressar quando falar de resiliência. Então, às vezes, num texto mais, assim, menos conflituoso de erro, diz o básico, diz aquilo que quem está lendo a redação vai poder entender, vai querer ouvir. Ele está esperando que você diga isso. Ele está esperando que você fale da política dos 3 R's, da sustentabilidade ambiental, da questão de redução de consumo mesmo, de água de reuso, de estação de tratamento. Então a questão 6, a solução seria o quê? Implantar sistema de transporte de água e esgoto, residenciais e industriais, para que, depois de utilizado, retorne limpas à natureza. O gabarito, portanto, é o item D de dado. Obrigada, professor Charles. Então, para você que está aí nos assistindo, se você iniciou a nos acompanhar após o comecinho do programa, nós estamos hoje com o professor Charles, professor João Filho. Foram resolvidas as questões 1, 2, 5 e 6. Ao final do programa, a gente repassa o gabarito. E se você perdeu algum dos programas e quiser amanhã também revisar mais uma vez, acessa youtube.com/aridissá-oficial ou então a nossa página aridissá.com.br. Professor João Filho, vamos para a questão 3. Questão 3, meus queridos webnautas que aí estão, é uma questão que traz um texto que a gente chama de texto publicitário. É um texto cujo objetivo é de natureza injuntiva, portanto, instruir, orientar, não é? E o texto diz o seguinte: cinto de segurança também no banco de trás. Proteja a vida de quem você ama. Observe que o texto de natureza publicitária, ele tem algumas marcas identificadoras muito claras. A primeira delas é a tentativa de contato com o interlocutor. Esse contato com o interlocutor, essa proximidade com o receptor da mensagem, ela se faz através do uso de pronomes de contato. Eu posso ter pronomes de segunda pessoa, como tu, posso ter pronomes de terceira pessoa que equivalem à segunda, como você, que é um pronome de tratamento, derivado da forma arcaica vossa mercê, que era um pronome de tratamento, que veio se abreviando, né? Vossa mercê, vós me cê, vassum cê, vancê, você, ou cê, lá na internet virou VC, né? Que é um pronome de tratamento. O pronome de tratamento é um pronome de terceira pessoa, mas a gente utiliza para a pessoa com quem a gente está falando, que é a segunda, no contexto da informalidade. Né? Então aqui você tem o pronome de contato, que é o você, e a ordem, revelada através de quê? Do imperativo verbal. Então é muito comum na linguagem publicitária a gente ouvir: você que está aí em casa, já pensou no seu futuro? Compre, adquira, venha, veja, faça, corra, não perca tempo. Observe o verbo no imperativo e o pronome de contato. São as duas marcas identificadoras da linguagem publicitária. E o que é que o publicitário quer? Que você compre o produto que ele está vendendo, que você se torne partícipe da ideia que ele está divulgando, que você adquira o serviço que ele está disponibilizando. Então ele vai tentar, através desses elementos descritivos, fazer o que é mais importante do que a própria descrição, que é o convencimento, a persuasão. Eu descrevo, eu narro, relato, sim, mas a intenção maior é fazer com que você compre. Então vem para a caixa você também. Olha aí, vem é o imperativo, você é o pronome de contato. São as duas marcas identificadoras da linguagem publicitária, que lá no final das contas quer te convencer, te seduzir, te persuadir. Questão simples, fica atento aí, observe que nós temos a tal da função conativa ou apelativa da linguagem, que se volta exatamente para o convencimento e a persuasão do interlocutor. Essa aqui é ligeirinha. Considerando esse texto como parte de uma campanha educativa, pode-se afirmar que a função principal dele é a função conativa ou apelativa da linguagem. Anota aí do lado. E ela tem que intenção? Convencer, seduzir, persuadir, orientar, instruir. E a resposta clara na letra D de dado. Fica ligado, porque eu posso ter no texto publicitário narração, descrição, relato, mas tudo isso morre onde? No convencimento. Eu vou lá no fim dizer: compre isso que eu acabei de escrever, veja isso que eu acabei de dizer, adquira aqui esse serviço que eu acabei de caracterizar para você.
Cuidado, porque você vai ter 2 ou 3 funções, mas a predominante é a de sedução e a de persuasão, que é a função conativa ou apelativa da linguagem na letra D de dado, minha querida Catiane. Na minha época era bizu. Bizu, é o bizu, sem dúvida. E nessa também, Charles. Assim. Ainda agora, é o bizu. Super válido, super válido, sempre oportuno e importante. Seguindo, queridos. Seguindo, vamos nós então. Lembramos há pouco do horário da prova, não custa nada também a gente frisar sobre o que você vai levar, o que é obrigatório levar. Então, olha só, documento oficial e original de identidade e caneta esferográfica de tubo transparente preta. Sabemos que vocês sabem disso, mas a gente está aqui reforçando. Não esqueçam do lanche, né? É muito importante você levar água, lanche, opções saudáveis. São várias horas de prova e você precisa estar cuidando também da sua alimentação para estar ali concentrado, disposto, atento a todas as questões. Professor Charles, então agora a gente vai para 7, né? Como qualquer região próxima do Equador, a Amazônia se caracteriza por pequenas variações de temperatura, tanto amplitude diária de variação de temperatura como anual. São pequenas quando comparadas com regiões de latitudes subtropicais e latitudes médias. Ele bem caracterizou o clima da Amazônia, o clima equatorial, um clima de média térmica alta, de amplitude térmica baixa. Bom, uma região tipicamente das regiões em que, tanto numa região próxima ao Equador, seja primavera, verão, outono, inverno, eu tenho um certo grau de luminosidade, de insolação. E que daí define-se regiões de média térmica alta, de amplitude térmica anual baixa, zona de baixa pressão, zona de convergência de ventos, né? Uma zona influenciada até pela instabilidade da convergência dos ventos alísios ou das ECTs, ECIT. Ele diz, o ar frio atrás da frente fria vai se propagando para o norte, tendo como limite o oeste a Cordilheira dos Andes, que impede que esse ar vá para o oeste. A frente vai se propagando para o nordeste, perdendo intensidade e apenas uma leve fronteira entre a úmido e seco persiste até cruzar o Equador. Mas a parte oeste da Amazônia, a queda de temperatura é marcante e muito conhecida localmente desses tempos imemoriais, como a questão da friagem. Aí ele diz, as populações indígenas de Rondônia, Acre, Alto do Rio Negro, têm lendas a respeito das friagens, envolvendo os seus impactos e os deuses que as mudam para castigar os homens. A morte dos peixes é vista como um sinal poderoso dos céus. Aí ele está caracterizando quem? O fenômeno da friagem. O fenômeno que ocorre em que momento do ano? Ocorre exatamente período de outono e inverno, quando a MPA, a massa polar atlântica, que se forma lá na formação da Argentina, lá próximo à Patagônia, e vem em direção ao Brasil, chegando no Brasil ainda em condições de umidade, perdendo umidade com as geadas e as granizos, e o granizo no sul, entrando no centro do Brasil uma massa de ar seca, que impede que a massa da Amazônia exatamente desça, favorecendo com que, nesse período de outono e inverno, eu tenho exatamente o bom período das queimadas no Cerrado brasileiro. Falando disso, é interessante a gente lembrar agora. O outono e inverno é o momento em que a massa fria está entrando, seca, e está dificultando a massa da Amazônia descer. É quando tem as queimadas no Cerrado. Quando é na primavera e no verão, a gente vê a massa da Amazônia descer, provocando exatamente chuvas no Cerrado. Chuvas que fazem recarga dos grandes rios do Brasil, chuva que faz recarga do grande aquífero do Brasil, chuva que faz recarga exatamente das grandes hidrelétricas, período em que o Brasil precisa adotar a questão do horário de verão. O horário de verão é primavera e verão. Até a gente brinca com os alunos como também forma didática. Qual a estação que vem primeiro do que o verão? A primavera. O nome é exatamente isso. A sequência é qual? Primavera, verão, outono e inverno. Então, na primavera e no verão, a massa polar perde força, a massa da Amazônia desce, provocando chuvas que fazem recarga. É quando o Brasil deve dar início ao horário de verão, para que a gente possa usar exatamente o sol, no momento que o dia é maior do que a noite, e essas chuvas, essas águas sirvam para armazenar, para fazer a recarga exatamente das barragens, das hidrelétricas. Esse é o grande objetivo, inclusive, do horário de verão. Reduzir o consumo de energia, pelo que o dia é maior do que a noite, usando o sol, quando as chuvas de primavera e verão fazem a recarga das hidrelétricas. A MPA é outono e inverno. Ela entra
Bom, passando pelo Pantanal, provocando a chamada frente fria e chega até a Amazônia Ocidental, onde a temperatura cai de forma brusca no Acre, Rondônia, como ele bem relata aí. É o fenômeno da friagem provocado pela massa polar atlântica, outono e inverno. A questão 7, o gabarito é o item A. Maravilha, professor. Professor João Filho, então vamos finalizar Humanas com a última questão da noite, questão 4. Questão de número 4. De novo, temos aqui a letra de música e vale lembrar que é a oportuna escolha do texto, porque isso é uma característica muito interessante do Exame Nacional do Ensino Médio, utilizar a letra de música como base para as questões, não só na prova de linguagens, mas também na prova de humanas, né, Charles? É recorrente você encontrar uma música falando sobre êxodo rural, sobre Hoje seda. eu fiquei, João, em dúvida, tem aula no sábado, nas vésperas, de que música eu colocaria para descrever o problema das invasões de moradia no Brasil, dos loteamentos clandestinos no Brasil. Rapaz, saudosa maloca, eu troquei ela por outra, mas é linda, viu? É linda. É linda, não? Saudosa maloca, Beleza? maloca querida. E mostra exatamente o problema fundiário nas cidades brasileiras. A questão do loteamento, da pobreza, da invasão de terreno, bom, da segregação socioespacial em que está o trabalhador brasileiro. Linda questão. Linda eu botei questão. uma outra música, que essa aí é bem misuradinha. Essa aí que falou, bom, tá certa a questão. Perfeito. E aqui a gente tem uma música que nos permite uma discussão muito interessante, muito interessante. Eu vou tentar ser sucinto para a gente não extrapolar o nosso tempo. A música se chama Balada, né? Uma música relativamente conhecida aí nas rodas dos jovens, né? Na meninada de hoje. E eu vou aqui de novo declamar, né, Charles? Porque cantar hoje não tá muito para mim não, mas vamos lá. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa. Gata, me liga, mais tarde tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Pular, dançar até o sol raiar. No tchê, tchererê, tchê, tchê, tchererê, tchê, tchê, tchererê, tchê, tchê, tchererê, tchê, 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 e por aí vai no tchê, tchererê. Que hoje vai rolar, se você me olhar, vou querer te pegar. Aqui note a coloquialidade, né? A linguagem coloquial, quando ele mistura o que eu acabei de falar aqui, o pronome de segunda pessoa ti com o pronome de terceira você, isso é bem típico da norma coloquial, da fala. Te pegar e depois namorar, curtição, e hoje vai rolar. E de novo o tal do tchê, tchererê, tchê, tchê, tchererê, tchê, tchê, tchererê, tchê, tchê. E a questão está exatamente no tal do tchê, tchererê, tchê, tchê do refrão. Existe uma crítica, Catiane, curiosa, que se faz hoje na música brasileira, ao que a gente chama de refrão onomatopaico como uma marca de empobrecimento da música brasileira. Né? Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchuki, tchá, né? E por aí vai. E eu queria dizer para as senhoras e para os senhores que a onomatopeia, essa tentativa de imitar sons, não é uma característica da música da indústria cultural, não. Isso é uma característica inerente à brasilidade. Nós temos correndo aqui no nosso sangue um elemento africano, um DNAzinho de negro, lá da Nigéria, lá do Congo, lá do Iorubá, que os negros trouxeram nos navios negreiros e trouxeram a percussividade, trouxeram a rítmica do tambor, que é o que dá o tempero da música brasileira, em todos os gêneros. Portanto, se você pegar lá os deuses do Olimpo da música popular brasileira, você também vai encontrar esse recurso. Catiane, você que é boa apreciadora de MPB, deve conhecer a música do João Bosco, linda. Cores do mar, festa do sol, vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz, no teu colo dormir e depois acordar, sendo teu colorido brinquedo de papel machê, e a letra acaba aí. Porque o resto é ai, 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 lerurererurirourorourora, lerurererurirourorourora, e de novo. Ou seja, você encontra em Chico, você encontra em Djavan, você encontra... Djavan é craque em fazer isso, tchabi-tchabi-tchuba, tchabi-tchubi-tchubi. Ou seja, essa coisa de imitar sons é típico da presença africana na nossa identidade cultural. É a percussão, é a coisa que torna a música dançante, vibrante, percussiva. O corpo já responde ritmicamente a esse apelo daquilo que nós chamamos em estilística de onomatopeia, que é exatamente você tentar reproduzir sons ou transformar sons em palavras. Isso é também, meu filho, não só uma figura de linguagem.
Tá? Não está só na estilística, lá na gramática, não. Se você for olhar, está lá na morfologia. Por quê? Porque é também um processo de enriquecimento léxico. E o que é o enriquecimento léxico? É a ampliação do vocabulário. É um processo morfológico de criação de palavras. Porque do zigue-zague eu tenho zigue-zaguear. Do tic-tac eu tenho o tic-taquear, o tic-taqueando, o tic-taqueado. Observe que do onomatopeia forma um verbo, tic-taquear, um adjetivo, tic-taqueado, um advérbio, um gerúndio, tic-taqueando. Isso é um processo importantíssimo de ampliação lexical, de criação do vocabulário. Então nada de preconceito, né, garoto? João, e numa letra dessa, para a prova de humanas, de geografia e história, ele entra com o tema globalização. Sem dúvida. Globalização. Sem dúvida. Porque é exatamente essa popularização da informação, das mídias, que propagam exatamente o acesso às novas mídias, é que propaga esse tipo de informação. Uai, se eu te pego do Michel Teló, cantado na Rússia, na China, em Pequim, né? É a tecnologia da informação. A tecnologia da informação transformando essa aldeia global numa coisa pequenininha, né? Da comunicação. E é exatamente o comando do texto, Charlie. Olha o comando do texto. A comunicação moderna tem se manifestado nas mais diversas formas para a manutenção da comunicabilidade efetiva, modificadora de comportamentos e hábitos sociais. Tendo como base essa ideia, podemos afirmar que na música acima, o recurso linguístico predominante é o das variantes linguísticas, diatópica, diastrática, social, regional? Não. Das elipses, ou seja, das omissões? Também não. Das colisões sonoras, que são os ecos, as repetições desagradáveis de fonemas? Também não. Das anáforas, que é a repetição de palavras ou expressão no começo de frases ou versos? Também não. Nós temos aqui a onomatopeia, que é exatamente a transformação de elementos sonoros, ou balbucios, ou gorjeios em palavras. No caso aqui é o tchê-tchê-rê, tchê-tchê, que dá o tempero da música, e a resposta, sucintamente, Catiane, da questão 4 é a letra E, onomatopeias. Que riqueza, hein, professor? Maravilha. Que mundo globalizado é esse? Que mundo globalizado é que a comunicação aqui se populariza. Né? É uma maravilha. Olha, a questão 8 fala exatamente sobre gentrificação, um tema bastante cobrado em prova hoje. O que é gentrificação? E por que você deveria se preocupar com isso? Para entender a gentrificação, imagine um bairro histórico que está em decadência, ou que, apesar de estar bem localizado, é reduto de populações de baixa renda, portanto desvalorizado. Lugares que não oferecem nada muito atrativo para fazer. Enfim, lugares que você não recomendaria o passeio a um amigo. Isso, numa questão de prova hoje, seria a Cracolândia. Aí o que acontece? Aquilo ali desvaloriza o espaço físico, territorial, o entorno, chega o poder público, revitaliza esse espaço, regenera o espaço degradado fisicamente e socialmente. A partir desse processo de revitalização, que pode partir daí, de um processo até do patrimônio arquitetônico, do patrimônio histórico, da paisagem, se revitaliza. Isso nas áreas centrais antigas das cidades brasileiras é muito comum. O nosso patrimônio cultural, artístico, arquitetônico, visual está bastante deteriorado. Chega, revitaliza esse espaço. Ao revitalizar, esse espaço ganha valor imobiliário, ganha valor de atração cultural. Essa área, ao ser valorizada, aumenta tributos e impostos, aumenta serviços. Naquela área valorizada, revitalizada, regenerada, serviços domésticos, serviços de pedreiro, de servente, serviços de zelador, de bombeiro hidráulico, são valorizados. Essas áreas ganham um grande valor, portanto, e resultado, a população que está no seu entorno, ela é expulsa para as áreas mais periféricas. Quando isso não acontece pelo poder público, porque o poder público pode fazer isso, pode ser o capital privado, que chega, instala grande shopping, e na nossa cidade isso acontece. Essa área ganha um grande valor imobiliário, e a população de baixa renda ali, que tem que pagar tributo mais caro, por ser mais didático, IPTU mais caro, tendo que pagar serviço mais caro, ele é expulso. Há uma repulsão dessa gente para as áreas mais periféricas.
Ao usar a expressão repulsão dessa gente, a gente está querendo já facilitar a interpretação do aluno. Essa repulsão de gente pobre em áreas que ganham valor imobiliário, porque houve mobilidade urbana moderna, ou porque houve revitalização de área degradada ambientalmente, socialmente, é o fenômeno da gentrificação, que leva para essas áreas o aumento de tributos e, a partir de mudanças em infraestrutura, valoriza essas áreas, repelindo, expulsando a população pobre, o que está presente no item C. Exatamente quando diz que, um considerado desfecho, o processo de gentrificação pode afirmar que aumenta os tributos a partir das mudanças na infraestrutura urbana, repulsando a população pobre para as áreas mais periféricas. Questão 8, gabarito C de casa. Obrigada, professor Charles. Então, para você que está nos assistindo, vamos finalizar a noite de hoje conferindo aqui o gabarito. Questão 1, letra A, 2D, 3D, 4E, 5B, 6D, 7A e 8C. Professores, último programa antes da primeira prova do Enem 2018. Considerações finais, o que é que os senhores poderiam dizer aí em um minutinho para os nossos internautas? Olhe, a gente fechar como nós começamos o nosso programa. O orgulho de estar aqui nessa bancada, bom, de estar dividindo esses momentos com vocês e dizer que essa escola é realmente uma família, é assim que nós nos sentimos nesse momento, abraçando todos vocês e nos sentimos abraçados, valorizados por vocês. Isso é uma corrente positiva para que dê certo os seus objetivos, os nossos sonhos são os mesmos. Vai dar um resultado legal. Tenho 2 conselhos. O primeiro é manter a mente quieta, a espinha reta e o coração tranquilo. E o outro é uma dica do grande mestre Jedi, Luke Skywalker. Que a força esteja com vocês. Forte abraço, boa prova. Estamos juntos lá espiritualmente com vocês para que esse resultado venha e ele há de vir. Muitíssimo boa noite, sucesso e boa prova para todo mundo. Obrigada, professores. Para vocês, a gente reitera aqui desejando uma feliz prova, um feliz domingo, com tranquilidade, com serenidade. Esperamos vocês na segunda-feira, onde a gente dará continuidade ao programa Aridissá no Ar, dessa vez com o professor Ítalo Felipe e o professor Michel, um programa de natureza. Até segunda, a gente se vê. Boa noite. Há de amizade, há de alcançar, há de atualidade, há de aprovar, há de ação, há de acreditar, há de aprender, há de acertar, há de atenção, de acolher, de avançar, há de atitude.